Então vamos lá. Nós não vamos ler agora, mas abre aí em Gênesis. Quase que Gênesis você nem precisa de avisar antes, né? Gênesis capítulo 2. Vamos lá. Conforme anunciado, nós vamos começar hoje uma série de pregações que vai durar o resto do ano e suspeito, do ano que vem ainda. Talvez o ano que vem não todo, né? Mas pelo menos um pouquinho do ano que vem ainda vai. Que é família criada por Deus. Né? E para que a gente entenda, primeira coisa eu quero recapitular. Nós fizemos em novembro 3 anos, né? Como igreja local. E recapitulando como que essa série é importante nessa etapa da nossa igreja. Em 2021, com duas séries de pregações, através de duas séries de pregações, que foi a Deuses Falsos e Deus Salva Pecadores, nós olhamos para dentro de nós. Né? Na Deuses Falsos, onde a gente viu o verdadeiro significado de idolatria, né? De ter um outro Deus, um falso Deus em nossos corações. E na série Deus Salva Pecadores, onde nós vimos como que o próprio nome já diz, né? Entendemos um pouco o Evangelho da perspectiva de que somos pecadores, que Cristo é aquele que deu a vida para nos resgatar do pecado. Então essas duas séries foi para olhar para dentro de nós, para olhar para os nossos próprios corações, né? Tanto se temos um outro Deus em nosso coração, e tanto também para crermos no Evangelho de que nós éramos perdidos, mas que Cristo nos encontrou. Também, ainda em 2021, depois dessas duas séries, nós olhamos para dentro dessas quatro paredes, né? Vamos dizer assim, né? De onde a gente se reúne, da igreja local, através da série A Igreja. Foi uma série de pregações onde nós falamos o que é a igreja e a sua importância na vida cristã. E como que é impossível ser cristão sem a igreja, sem congregar. No ano de 2022, o ano passado, nós olhamos para fora dessas quatro paredes, onde na série Igreja Sem Paredes, nós ficamos o ano inteiro olhando para fora, né? O que é ser cristão daquela porta para fora, fora dessas quatro paredes. Entendemos que ser igreja vai além de nos reunir aqui no domingo. E que, na verdade, se não formos igreja do portão para fora, nós não somos igreja dentro das quatro paredes. Não faz sentido dentro de quatro paredes se nós ignorarmos daqui para fora. E de que Deus não está satisfeito em tudo estar no lugar dentro dessas quatro paredes. Deus também quer que a gente vá além delas, né? E vimos o cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com os vulneráveis, como que a igreja deve se envolver com política, enfim, várias questões tem a maioria dessas pregações gravadas. E agora, em 2023, nós vamos olhar para dentro da nossa casa. Nós já olhamos para dentro de nós, dentro das quatro paredes, para fora das quatro paredes, e agora é o momento em que, como igreja, nós temos que olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Amém? Portanto, eu começo hoje fazendo uma introdução. Hoje é basicamente uma introdução de toda a série, né? E o tema hoje é por que pregar um ano sobre família? Esse é o tema hoje. Por que nós vamos, como igreja, dedicar um ano e um pouco mais para pregar sobre família? Por que, Lucas, ficar um ano inteiro e um pouco mais, como você está dizendo, falando só sobre família? Por que a gente vai dedicar tanto a esse tema? E eu quero abordar rapidamente aqui, vou tentar ser breve, porque é só um resumo de tudo que vamos ver na série, 9 motivos pelo qual nós vamos falar um ano inteiro sobre família. Primeiro motivo, nós vamos falar um ano sobre família e vamos pregar e conversar um ano inteiro sobre família. Primeiro e principal motivo, porque Deus criou a família. Esse é o primeiro e principal motivo pelo qual nós vamos falar um ano inteiro sobre família. Esse é o primeiro, mais básico, mais fundamental, mais importante, e que somente esse motivo já seria suficiente para nós falarmos até mais de um ano sobre família. Por quê? Primeiro motivo, porque Deus criou a família. Eu tenho lido livros e ouvido várias coisas sobre família, né? Tanto conteúdo cristão quanto não cristão.
E essa semana eu vi um vídeo de uma psicanalista, pesquisadora e professora brasileira. O nome dela é Maria Homem. Estranho, né, o nome? Mas é o nome dela. O nome da mulher é Maria Homem. Ela é psicanalista, pesquisadora e professora. Ela tem, só para você entender, ela tem 346 mil seguidores no Instagram. E o canal do YouTube dela tem 268 mil inscritos. Por que eu estou falando dos números aqui? Porque para mostrar que ela é uma mulher, uma psicanalista, que ela é ouvida no Brasil. Talvez você não a conheça, eu não a conheci até essa semana, conheci ela através de um outro podcast, mas pelos números ela é uma pessoa bastante seguida. E se ela é uma pessoa bastante seguida, se tem esses números nas redes sociais hoje, significa que muitos gostam de ouvi-la. Muitas pessoas gostam de ouvi-la. E por que eu estou conversando com isso? Porque em um dos seus vídeos, eu vou até mandar no grupo para vocês ouvirem, em um dos seus vídeos, olha o que ela diz, no vídeo dela, cujo nome é A Família Nuclear. Olha o que ela diz sobre a família. Família é uma ideia que tem que se voltar muitas vezes a ela e repensar, porque está sendo muito discutido hoje e tem conflitos, diferentes opiniões e diferentes concepções do que quer dizer em nome da família. Aí ela continua. Então, a primeira coisa para colocar em pauta é: família é uma ideia. A gente idealiza e a gente forma um conceito. Então, é importante ter isso em mente. Aí ela vai dizer o porquê. Porque senão, palavras dela, porque senão vem algo como se fosse mágico que cairia de um céu e que teria uma formatação correta e única. E isso seria um modelo idealizado, que em vez de nos ajudar a viver melhor, ajudar a ter elos de conexões uns com os outros, acaba engessando. O que essa mulher está dizendo? E por isso que eu citei os números dela nas redes sociais, porque ela é uma pessoa ouvida. E o que ela diz? Ela tem vários vídeos sobre família, discutindo sobre família. E olha o que ela está dizendo. Primeiro, ela está dizendo que família é uma ideia. Se família é uma ideia, ela é uma ideia que os homens, que nós seres humanos temos, que nós seres humanos pensamos, que nós seres humanos idealizamos e formamos o conceito. E aí ela diz, por que é importante entender, não que eu concorde, tá? Estou só dizendo o que ela pensa. Aí ela diz, por que é importante entender que a família é uma ideia e que nós é que criamos essa ideia? Ela diz assim, porque senão vem algo como se fosse mágica, que cairia do céu e teria uma formatação correta e única. O que ela está dizendo aqui? Ela estende nos seus vídeos. Ela está dizendo que família é uma ideia humana, que é os seres humanos quem criaram a família ao longo dos anos. E que é importante entender isso, porque senão a gente vai acabar acreditando que família é algo que cai do céu e tem uma formatação, uma forma correta e única. Irmãos, isso é totalmente o oposto do que nós cremos. Isso é totalmente o oposto do que a palavra de Deus nos revela. E por que eu estou citando isso no primeiro ponto? Porque Gênesis, e você vai ver que nós vamos ficar muito em Gênesis, Gênesis nos diz que família não é ideia humana. Família não é uma idealização do ser humano. Família não são os seres humanos que ao longo da história idealizaram, criaram. Família, de fato, contrário ao que essa psicanalista diz, ela caiu do céu. Em qual sentido? De que é o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, quem criou e estabeleceu a família. Por isso que o nome da série é Família Criada por Deus, porque diferente do que andam dizendo por aí, e do que fazem acreditar nas escolas e vários outros meios, e eu vou ao longo dessa série citar muitos, família foi criada por Deus. Ela não é uma ideia humana. Não foram os seres humanos que inventaram. Foi o próprio Deus quem criou. E se Deus criou, se ela veio do céu, não que ela caiu, mas se família veio do céu, veio da mente de Deus, veio dos pensamentos de Deus, veio do propósito eterno de Deus, se família foi criada por Deus e vem de Deus, ela tem sim, contrário ao que a Maria Homem disse, ela tem sim uma formatação correta e ela é única no seu significado
na sua formatação, na vontade que Deus tem e estabeleceu para a família. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós vamos falar mais de um ano sobre família. Para ler a Bíblia, Gênesis capítulo 2, versos 21 a 24. Olha o que diz. Vou ler brevemente para não estender muito. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui está a criação da família. Deus criou a família. Até esse momento, Adão estava sozinho. E Deus disse, não é bom que o homem fique só. E aí Deus cria a mulher e cria, consequentemente, nós vamos voltar nesse texto mais para frente, Deus então cria a família. Portanto, contrário ao que a Maria Homem ensina por aí, família é sim criada por Deus. Família vem do céu e ela tem uma formatação única e correta. E que, na verdade, contrário ao que ela pensa, crer nisso não gera problemas na família. Pelo contrário, é acreditar no que ela diz que tem gerado problemas. E é quando nós voltamos ao projeto inicial, quando nós voltamos a crer e a pensar que foi Deus quem criou e que a família é Deus quem define, é que os problemas serão solucionados. Por isso que nós vamos pregar um ano sobre família. Motivo número 2. Então, o primeiro motivo, porque Deus criou a família. Deixa eu ler mais um texto. Mateus 19, 4. Quando perguntaram para Jesus sobre o divórcio, Jesus respondeu assim: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, aí ele cita Gênesis, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Aí Jesus continua, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando perguntaram a Jesus sobre o divórcio, ele citou Gênesis. E Jesus diz, vocês não leram que no princípio criou Deus o homem e a mulher? E fez deles uma só carne, e criou a família. Então esse é o primeiro motivo pelo qual, por que nós vamos falar. Porque se somos uma igreja, se nos reunimos aqui em nome de Deus e para a glória de Deus, como vimos há 15 dias atrás, então não é errado e, na verdade, nós devemos fazer mais constantemente do que fazemos nas igrejas, falar e ouvir e estudar o que Deus tem a dizer a respeito da família. Afinal de contas, foi Ele quem criou. Nós não podemos viver família sem levar em conta o que Deus pensa sobre família, porque é Ele quem criou. Motivo número 2. Ao longo da série nós vamos desenvolvendo todos esses pontos aqui. Razão número 2 pelo qual vamos falar um ano sobre família. Porque a família só não está acima de Deus. Primeiro, Deus criou a família. Segundo, porque vamos falar sobre família? Porque ela só não está na sua vida acima de Deus. Em outras palavras, no topo, no ranking de prioridades da sua vida, em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar, disparado de todos os outros, está a família. Então Deus está disparado acima de qualquer outra razão, até mesmo da família na sua vida. Deve ser assim, mas em segundo lugar, e aí disparadamente de todas as outras razões e as outras coisas do mundo, como o trabalho e várias outras coisas, está a família. Então, a família como prioridade na nossa vida só não está acima de Deus. Só Deus está acima da família na nossa vida e deve ser assim. E é por isso que vamos falar sobre família. Terceiro motivo. Porque vamos falar sobre família? Porque família é a base da sociedade. Terceiro motivo pelo qual vamos falar sobre família, porque família é a base da sociedade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, diz assim no artigo 16, o inciso 3,
A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. A família é o núcleo natural e fundamental. Natural aqui foi criado, faz parte da criação da natureza, porque assim Deus o fez. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade. A família é a fundação da sociedade. A sociedade só existe hoje porque vem da família e ela é sustentada pela família. A Constituição Federal do Brasil de 1988, no artigo 226, diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Até mesmo as leis dos homens, os documentos dos homens reconhecem, por enquanto, porque já estão querendo mudar isso, ainda reconhecem a família como base da sociedade. E por que a família é a base da sociedade? Porque Deus assim o fez. Mas também por 3 motivos básicos. Porque a família é a base da sociedade. Número 1, por causa da reprodução. Toda a humanidade que nós conhecemos, 8 bilhões de seres humanos no mundo, começou de uma família, que nós acabamos de ler o texto. Gênesis capítulo 2, Adão e Eva, um casamento. Todos os 8 bilhões de seres humanos são resultados de Adão e Eva. Então, toda a sociedade que nós vemos começou com uma família. E toda a sociedade que nós vemos, os tantos de seres humanos que existem no Brasil e no mundo, eles vieram da família. Por quê? Porque é a família quem reproduz. É a família quem gera filhos. E filhos geram filhos, que geram filhos e geram filhos, e assim a sociedade é constituída. Mas toda sociedade, toda e qualquer sociedade começou com um casamento, começou com uma família, se tornou um clã, se tornou uma tribo, depois se tornou toda uma nação, um povo, uma etnia. E assim a sociedade veio a existir. Para citar um texto bíblico, é por essa razão óbvia que a Bíblia tem várias genealogias. A parte que alguns chamam de chata da Bíblia, que gerou ciclano, que é pai de ciclano. Irmãos, é importante a genealogia. E por que genealogia, Lucas, está na Bíblia? Porque toda a sociedade, todos os povos, elas têm origem nas. E essa é a importância da genealogia. As mostram que foi pai gerando filho, que depois gerou seus próprios filhos, que depois gerou seus próprios filhos, que trouxe à existência toda a humanidade e toda a sociedade. Para citar um exemplo, eu poderia citar vários textos, mas vou citar apenas um. Gênesis capítulo 6, quando vai contar a história do dilúvio. O que é o dilúvio? Deus matou todas as pessoas da terra através do dilúvio, mas deixou uma família a salvo, através da sua graça, que foi a família de Noé. Gênesis capítulo 6, verso 9, quando vai começar a parte de Gênesis, onde conta a história do dilúvio, começa no verso 9 dizendo assim: esta é a história da família de Noé. Em outras palavras, o dilúvio, a história do dilúvio que é contada a partir de Gênesis 6, é a história do mundo. Faz parte da história da humanidade inteira. Faz parte da história do povo de Deus. Mas Deus registrou em sua palavra, começando essa história assim. Essa é a história da família de Noé. Por quê? Porque na história do dilúvio tem uma família como pivô principal daquela história, que é a família de Noé. E tem mais, no capítulo 9, pós o dilúvio, depois que acabou a chuva, que as águas abaixaram, Gênesis capítulo 9, verso 18, diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Verso 19. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. A terra tem 8 bilhões de pessoas que dizem hoje em dia já. E Gênesis capítulo 9 diz que todas essas 8 bilhões de pessoas vieram dos 3 filhos de Noé que saíram da arca. A família é a base da sociedade, em primeiro lugar, por causa da reprodução. Se um vírus contaminasse os seres humanos e os tornasse estéreis, supondo uma terra em que Deus não existisse, ela está em partes erradas e em partes certas.
Na parte em que ela está certa, é que, de fato, as famílias, hoje em dia, não têm sido o que Deus as criou para ser. Amém? Então, nesse sentido, ela está em parte certa. Porque, de fato, o que nós temos visto desde Abel e Caim não é o que Deus planejou para a família. E nós vamos dedicar essa série também para falar disso. Agora, em qual parte que ela está errada? É que, para ela, a família é a origem do mal. E, na verdade, o que a palavra de Deus nos diz não é que a família em si é o problema do mal, mas o pecado que corrompe as famílias é que é o problema. Então, em parte, ela está certa, porque temos visto famílias sendo destruídas. Nós temos visto famílias que deveriam ser o refúgio, a proteção, o céu, o pedaço do céu na terra, tem sido o contrário. Recentemente surgiu aí uma notícia de um pai que abusou da filha, bebezinha, de meses, 2 meses, né? Ela chegou a falecer, a bebê? Não lembro se chegou a falecer. E eu vi esses dias, não abri, mas eu vi, é um cara novo, bem aparentado, de óculos assim, que dizia lá a matéria que eu não abri para ler. Quem olhava a foto desse cara na rede social não imaginava que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa. Então, assim, não é o que temos visto. De fato, temos visto coisas horríveis acontecendo nas famílias. Mas deixa eu dizer, contrário ao que a Maria Homem crê, o problema não é a família em si. O problema é o que nós cristãos, e o que a palavra de Deus nos diz, o problema é o pecado. Que quando entrou no mundo através do pecado da primeira família, do primeiro casal, ele corrompeu e contaminou todas as coisas. E desde Abel e Caim, na verdade desde Adão e Eva, porque já corrompeu a relação deles, desde Abel e Caim, o primeiro assassinato do mundo, entre irmãos, o pecado vem corrompendo e destruindo as famílias. Gênesis capítulo 4, verso 6, Deus diz para Caim, após ele ter matado o seu irmão, na verdade, um pouco antes dele matar o seu irmão, Deus diz para Caim, por que você está tão furioso? Porque Deus viu o coração de Caim. Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, olha o que Deus disse para Caim, antes dele assassinar o irmão. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Depois dessa repreensão, Caim vai lá e mata seu irmão. Qual que é a origem? Deus deixou claro. O problema não era o fato deles serem irmãos. O problema é que o pecado estava dominando Caim. E Deus diz, o pecado está querendo te dominar. E nós vemos na história que de fato dominou. Caim não ouviu a voz de Deus, deixou o pecado o dominar. E ele vai lá e assassina o seu irmão. Então, por que devemos falar sobre família? Porque o pecado tem corrompido as famílias. Eu concordo com a Maria Homem que não temos visto grandes exemplos de famílias. Mas por quê? O problema é o pecado. E é por isso que nós devemos falar sobre família. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, quando ele vai descrever as características dessa geração, dos seres humanos rebeldes e pecadores para com Deus, ele vai dando várias características da humanidade que se rebelou contra Deus. Romanos capítulo 1. E ele diz assim no verso 31, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, quando ele vai falar com Timóteo sobre os problemas que viriam nos últimos tempos, e é os tempos em que nós estamos vendo, Paulo diz assim, os homens serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, e ele repete para Timóteo, sem amor pela família. Marca do pecado, dos seres humanos corrompidos pelo pecado, é que eles perderam o amor pela família. Até mesmo pelas relações mais naturais, que é de parente de sangue, eles perderam. E isso é o resultado do pecado que tem corrompido as famílias. Agora, a boa notícia é que o Evangelho de Jesus é uma boa notícia para famílias. Porque se o pecado corrompeu as famílias e corrompe as famílias, o Evangelho de Jesus Cristo
é uma boa notícia para famílias. E a Bíblia nos apresenta isso. Lucas 1,17, quando vai falar do nascimento de João Batista, que é o prometido em Malaquias, diz assim: e irá o anjo dizendo para Zacarias, pai de João Batista, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração do pai aos seus filhos, citando Malaquias, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O nascimento de João Batista é para cumprir a profecia de Malaquias, que é uma das coisas, restaurar e trazer de volta o coração dos pais aos filhos. Ou seja, restaurar laços quebrados entre pais e filhos. Para preparar um povo para o Senhor. Gálatas capítulo 3, Paulo diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas, o Evangelho a Abraão. Paulo está dizendo que Deus anunciou o Evangelho para Abraão. E aí ele, 2 pontos. Aí ele diz o que foi anunciar o Evangelho para Abraão. Ele diz: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Ele cita Gênesis capítulo 2, quando Deus disse isso para Abraão: eu vou te abençoar, e através de você, todos os povos, nações, e dependendo da tradução, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque a palavra lá significa família, nação, povo. E no verso 16 diz assim: assim também, as promessas foram feitas a Abrão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, no singular, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, resumindo, não vou aprofundar. Paulo está dizendo que quando Deus apareceu para Abraão e o chamou, Deus anunciou o Evangelho para Abraão. Como que Deus anunciou a boa notícia para Abraão? Deus disse: através do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus fez uma promessa para Abraão de que não apenas a família dele, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente dele. E Paulo esclarece: esse descendente era Jesus. Em outras palavras, a vinda de Jesus à terra e toda a sua obra, todo o evangelho, a boa notícia da obra de Cristo feito em nosso favor, é uma boa notícia não apenas para indivíduos, mas para famílias. Porque Deus prometeu restaurar, salvar, livrar do pecado, não apenas pessoas individuais, mas famílias inteiras. Então o evangelho, se o pecado tem corrompido as famílias, o evangelho é uma boa notícia para as famílias. E é por isso que nós também devemos pregar o evangelho. Porque se o pecado tem o corrompido, nós devemos falar e devemos ajudar as pessoas, não só da igreja, mas do mundo, a entender que o problema não é a família em si, mas o pecado que a tem corrompido. E se o pecado é o vírus que tem destruído as famílias, qual é a solução? Qual é o antídoto? O que é que pode salvar as famílias de serem destruídas como tem sido? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio não apenas para restaurar indivíduos, mas famílias inteiras. É por isso que num verso clássico conhecido da palavra de Deus, Atos capítulo 16, verso 31, quando Paulo estava preso e Deus manda um terremoto e o livra, e o carcereiro vê aquilo tudo, chega diante de Paulo e diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo responde para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, você e a sua família. Porque o evangelho é uma boa notícia para as famílias inteiras. E é isso também que vamos fazer nessa série. Nós vamos, em meio a tudo que a palavra de Deus diz sobre a família, nós queremos dizer que, ainda que a sua família esteja passando por problemas, ainda que a sua família não esteja da forma como Deus a planejou para ser, nós também queremos, nessa série, anunciar Cristo Jesus como salvação, não apenas para você como indivíduo, mas para a sua família. Deus tem o poder de restaurar as famílias. Razão número 5 pelo qual vamos falar sobre família. Porque os cristãos estão perdendo a visão de Deus sobre a família. Esse ponto é muito importante também. Por que devemos falar sobre família um ano inteiro na igreja? Porque cristãos também, não, agora eu não estou falando de quem não é cristão, estou falando de quem é cristão. Cristãos têm perdido a visão, a vontade de Deus para as famílias. Gênesis capítulo 3, verso 1, quando
o diabo enganou Eva e assim fez o pecado entrar e contaminar a primeira família, o diabo usou uma estratégia que ele ainda continua usando. O diabo disse assim para Eva: não foi isso mesmo que Deus disse? O diabo vem com a sua lábia e Deus havia dito: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O diabo vem e diz assim: mas será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que o que Deus disse, será que vai acontecer assim mesmo? E por que eu digo que ainda é a mesma estratégia? Porque o diabo ainda tem agora convencido cristãos de o que Deus diz na sua palavra não é bem isso. Quando nós lemos a Bíblia e vemos a vontade de Deus para as famílias, hoje crentes já estão se perguntando: mas será que é assim mesmo? Por exemplo, na época de Jesus, quando Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio criou Deus os céus e a terra? Os fariseus, mestres da lei, chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, nós podemos nos divorciar por qualquer motivo? Moisés deu carta de divórcio. Moisés permitiu que a gente se divorciasse. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Desde a época de Jesus, o povo de Deus já tem buscado motivos para o divórcio. E ainda hoje é assim, irmão, se você for seguir esses pastor famoso que fica respondendo caixa de pergunta no Instagram, você vai ver que até os que ficam lá respondendo em forma de graça, mas também pastores sérios, uma das principais perguntas e assuntos que as pessoas vão abordar é procurar brechas para divórcio, brechas para se separar, brechas para não fazer o que Deus, na sua palavra, diz para que fizesse. Então, por que eu digo nesse quinto ponto? Crentes têm perdido a visão de Deus para a família, para o casamento, para a criação de filhos. Crentes têm questionado a vara da correção, que Deus diz para corrigir os filhos com a vara da correção. Enfim, resumindo o ponto, os crentes não têm mais guiado a sua família e vivido como família de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que precisamos falar um ano inteiro na igreja sobre isso. Eu tive num encontro de casais e eu comecei perguntando, quantos casais aqui poderiam me dizer 3 versículos da Bíblia que falam sobre casamento? 3 versículos da Bíblia que falam especificamente da vontade de Deus para a família. E eu vi vários balançando, eu não pedi para responder em voz alta, né? Só para pensar. Mas eu vi vários casais balançando a cabeça que não. Irmão, se nós não conhecemos no mínimo 3 versos da Bíblia que falam sobre casamento e família, deixa eu dizer, o que nós podemos esperar de uma família cristã que não conhece o que Deus fala sobre família e casamento? Você acredita, você consegue acreditar que essas famílias estão vivendo a vontade de Deus para a família se elas não conhecem o que Deus fala sobre família na palavra? E é por isso que as famílias dos crentes não têm sido mais exemplo. É por isso que nem mesmo a família dos pastores tem sido mais exemplos. Por quê? Porque os crentes têm perdido a vontade de Deus, a visão de Deus para a família. E esse é o quinto motivo pelo qual nós vamos falar sobre família. Porque nós queremos resgatar a visão de Deus para as famílias em todos os seus sentidos. Sexto motivo, deixa eu ver meu tempo aqui. Mas os últimos agora é breve. Dá tranquilo. Sexto motivo pelo qual vamos falar sobre família. Porque é na família, é em casa, que devemos colocar em prática a palavra de Deus. Irmãos, tudo que eu bato muito nessa tecla. Devemos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Você tem que vir no culto, ouvir a pregação e procurar formas de colocá-la em prática. Não apenas vir e ouvir por uma hora e ir embora e esquecer o que eu falei aqui. Nós devemos, falando da leitura, nós estamos lendo a Bíblia juntos. Nós não estamos lendo por ler, irmãos. Nós lemos a Bíblia para procurar formas de a colocar em prática. O nosso propósito de nos reunir na terça é sentar aqui e conversar. E aí, irmãos, ouvimos parte da palavra de Deus domingo passado. Como nós vamos pôr em prática? E encontrar, nós temos dificuldade de pôr em prática, por quê? Você está entendendo? Então, por que devemos falar sobre família? Porque, irmãos, o primeiro lugar em que nós devemos pôr em prática tudo que aprendemos de Deus na sua palavra é na família. É em casa, irmãos. Se a gente não pratica em casa, como esperar que nós estamos praticando lá fora? Deuteronômio capítulo 6, gosto muito dessa passagem.
do verso 1 ao verso 9, diz assim: em Deuteronômio, Moisés está relembrando o povo os mandamentos que Deus havia dado. Deus havia dado os mandamentos lá no Monte Sinai, assim que eles foram libertos do faraó. Eles ficaram 40 anos no deserto. Quando eles terminam esses 40 anos, que eles chegam próximo à Terra Prometida, era só atravessar o Rio Jordão e eles estavam na Terra Prometida. O que Moisés faz? Moisés começa a relembrá-los todos os mandamentos que Deus deu. Moisés começa a pregar os principais pontos da lei de Deus, para que ele refrescasse a memória deles. Com qual motivo? Moisés resume nesse capítulo 6. Moisés diz assim para o povo: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual vocês estão indo para tomar posse dela. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. A obediência da palavra de Deus não deve ser feita de forma individual, mas em família, com seus filhos e os seus netos. Continua dizendo: ouça e obedeça, ó Israel, assim lhe irá bem, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso na terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Verso 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e na testa. Escreva-as nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. O primeiro lugar e primordial lugar onde nós colocamos em prática tudo que Deus nos ensina e nos ordena é em casa, com a nossa família. Porque se a gente não pratica em casa, irmão, onde que a gente pratica? É difícil você esperar que a pessoa pratique fora de casa se ela não pratica dentro. E ainda que ela pratique fora e não pratique dentro, ela está errada, porque para Deus a prioridade é praticar em casa e não fora. E essa é mais uma razão pela qual vamos falar sobre família. Sétima razão. Porque a base de uma igreja saudável são famílias saudáveis. A família não é apenas a base da sociedade. A família... Vai lá ver, Ayla. A família é a base da igreja. Você quer ver se uma igreja está saudável? Você precisa avaliar não o prédio, não a estrutura, não a saúde da igreja, está nas famílias que compõem essa igreja. Portanto, como andam as famílias, assim andará a igreja local. É impossível ter famílias destruídas numa igreja local e a igreja ser um sucesso, e a igreja está saudável. Porque o que mede a saúde de uma igreja local são as famílias que compõem essa igreja. Afinal de contas, a igreja só é uma grande família composta de várias outras e pequenas famílias. Eu não vou estender para não resumir, mas em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2 e 6. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Resumindo, Paulo aqui, ele está corrigindo a igreja de Coríntios dos seus muitos problemas que tinham. E um deles, Paulo diz, tem imoralidade entre vocês.
Existe até mesmo um homem que está se deitando e tendo relações com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E aí Paulo diz assim, e vocês estão orgulhosos, e vocês estão achando que a igreja está bem. E Paulo diz, vocês não estão certos. Esse orgulho é inútil. Vocês têm que tirar a imoralidade do meio de vocês, porque senão a igreja não está bem. E aí ele diz assim, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Em outras palavras, ainda que esse seja um único caso na igreja, se vocês não corrigirem esse caso, ele vai espalhar e vai contaminar toda a igreja. A saúde de uma igreja passa pela saúde das famílias que compõem essa igreja local. 8º motivo. E só esse aqui já é muito assunto para falar nele. 8º motivo pelo qual vamos falar sobre família, porque Satanás continua atacando as famílias desde o Jardim do Éden. O que o desgraçado do diabo fez lá no Jardim do Éden? Ele entrou na relação do primeiro casal e tentou e levou o primeiro casal e a primeira família a se contaminar com o pecado. E desde aquele dia, irmãos, o diabo está nessa terra fazendo essa única coisa, que é destruindo, guerreando contra as famílias. Ele começou com a de Adão e Eva, ele começou no Jardim do Éden, mas ele está até hoje se levantando contra as famílias, principalmente as famílias que buscam servir a Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse é um livro onde usa várias metáforas para falar da história da humanidade. E no verso 17 do capítulo 12 diz assim, o dragão, que é o diabo, irou-se contra a mulher, que é uma representação da igreja, do povo de Deus, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O diabo está irado contra a mulher e a descendência da mulher. E como ele não conseguiu vencer Jesus, Jesus o venceu na cruz, Apocalipse nos diz que desde então ele está irado, guerreando contra os descendentes da mulher. Quem são esses descendentes? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Cristo. É o povo de Deus, é a igreja. E Apocalipse está nos dizendo, e isso é atual, está acontecendo, que o diabo está em guerra contra as famílias de Deus. Contra a família de Deus, que é a igreja, e contra todas as pequenas famílias que acompanham. Porque o diabo ele não vem guerrear, o diabo não luta contra a igreja local quebrando a placa, está entendendo? Não, ele vai atacar as famílias que compõem uma igreja local. E se ele destrói as famílias que compõem uma igreja local, ele destrói a igreja local. E detalhe, Satanás usa os ímpios e a cultura ao nosso redor para essa guerra. Satanás usa os ímpios, aqueles que não são cristãos. Paulo diz em Efésios 2 que os que não são cristãos, o espírito príncipe do poder do ar, que é uma forma dele se referir a Satanás, atua na vida deles e os usa. E em 1 João capítulo 5, verso 19, João diz que o mundo jaz do maligno. O mundo está sob o poder, sob a influência do maligno. Não é o mundo inteiro, mas o sistema, sabe? O sistema, a cultura. Irmãos, como nós temos visto filmes, séries, música, tudo, a maior parte da cultura ao nosso redor é contra a família. Exposições de artes, que tem nudez, que tem tudo que vai contra a família. Não precisa falar disso, vocês sabem do que nós estamos falando. Tudo ao nosso redor, o diabo tem usado. Artistas para compor músicas, para compor artes que destroem a família de Deus. Que destroem as famílias de modo geral. Que atacam as famílias e mais para frente nós vamos falar mais detalhadamente disso. Mas esse é o 8º motivo. Porque o diabo está guerreando contra a família e ele usa os ímpios e toda a cultura ao nosso redor para atacar e tentar destruir as famílias. 9º e último motivo pelo qual nós vamos falar sobre família um ano inteiro. Porque a melhor defesa que podemos fazer da família é servir ao Senhor com a nossa família, tornando-nos um testemunho de como é uma família que vive sob o governo de Deus. A melhor defesa que podemos fazer da família é servir ao Senhor com a nossa família
e tornar a nossa família um exemplo de uma família que vive debaixo da vontade de Deus. Essa é a melhor defesa. E por que eu estou usando isso? Porque eu estava ouvindo um outro podcast, A Nova Tradicional Família Brasileira, que é um podcast só para desconstruir a família criada por Deus também. Mas no começo desse podcast eles dizem assim, ó, pela família brasileira, decisões são tomadas, polêmicas são estabelecidas, leis são aprovadas, promessas eleitorais são feitas. Mas que famílias são essas? E o que elas dizem aqui, são duas mulheres que apresentam, eu concordo e eu usei isso. Irmãos, hoje em dia nós vemos políticos falar em nome da defesa da família. Campanhas eleitorais, eleições são feitas em nome da família, em nome da defesa da família. Votos lá em Brasília são feitos pela família, por Deus, em nome da família. Mas a pergunta cabe, qual família? Porque esses mesmos, e aqui eu vou usar os políticos apenas como exemplo, esses mesmos políticos que nas suas redes sociais e em Brasília dizem defender a família, que nas suas campanhas eleitorais dizem defender a família, são homens que estão no terceiro casamento. São homens que, em público e na Câmara, dizem defender a família. Mas no secreto estão traindo as suas esposas. Não dão atenção para os seus filhos. Então a pergunta é, qual família eles estão defendendo? Porque não adianta você defender a família em público e destruí-la no privado. Pastor Anderson Silva que fala muito disso. Não adianta defender a família em público, em rede social, em várias outras coisas, colocar lá a favor da família, eu defendo, e no privado você destruí-la. Então, a maior forma que você tem de defender a família criada por Deus e de fato crer que Deus criou a família, é você servir a Deus com a sua família e buscar ser um exemplo e um testemunho vivo de uma família, exemplo que vive debaixo da vontade de Deus. Eu não vou citar os outros textos que eu vou citar apenas um dos textos que eu separei aqui. Falando dos pais de João Batista, Lucas 1,5 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Aí olha o verso 6. Ambos, isso é importante, ambos, Zacarias e Isabel, o marido e a esposa, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Os pais de João Batista, Lucas começa dizendo que os dois, marido e mulher, o casal, a família, essa família a qual Deus deu João Batista, era uma família que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível. Ninguém tinha uma pulga para falar desse casal. Eles obedeciam a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E é isso que nós devemos buscar, porque essa é a melhor defesa da família. É nós sermos como Zacarias e Isabel, onde as pessoas podem olhar e dizer, nós não temos o que falar. Não que significa que são perfeitos. Não estamos falando de perfeição, vamos falar disso mais para frente. Mas significa que ninguém pode falar nada de modo escandaloso daquele casal, porque eles seguem e obedecem a Deus. Ambos, os dois, juntos. O Francis Chan, num dos livros sobre casamento que eu estou lendo, Você e Eu para Sempre, ele escreve junto com a esposa. E esse trecho que eu vou ler, a esposa dele é que escreve. Olha o que ela diz. Imagine se o índice de divórcio entre cristãos fosse praticamente nulo. Que maneira incrível de anunciar ao mundo que nós somos diferentes. Temos a mente de Cristo, que a Bíblia diz que nós temos, o poder do Espírito Santo, escolhemos morrer para nós mesmos e amar e perdoar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Isso chamaria a atenção das pessoas. E é isso que Deus quer de nós, o seu povo. E ela termina dizendo, de certo modo, se não fizermos o certo dentro do relacionamento conjugal, ou dentro da nossa casa, ou dentro da nossa família, não importam todas as coisas certas que fazemos fora dele.
Não importa. Irmãos, isso é importante porque os crentes estão em descrédito, pastores estão escandalizando o Evangelho, crentes estão escandalizando o Evangelho, não pelo que fazem no culto no domingo, que é maravilhoso. Eles cantam, eles adoram. Não pelo que às vezes eles fazem no trabalho em outros lugares, mas pelos que eles fazem dentro de casa. Porque as pessoas olham para dentro de suas casas e dizem: o que eles são do lado de fora não condiz com o que eles são do lado de dentro. E como ela diz, se não fizermos o certo dentro, não importa quantas coisas certas façamos do lado de fora. Eu estou vendo uma série sobre o Superman e a sua esposa Lois. A série é sobre o Superman com a sua esposa, que tiveram 2 filhos. E aí o Superman fica dividido entre salvar o mundo e educar 2 filhos gêmeos adolescentes, com todos os seus conflitos. E o subtítulo da série é Salvar o Mundo Começa em Casa. E eu gostei disso. Porque ilustra muito bem tudo que nós estamos fazendo. Não adianta sermos o Superman lá fora se nós não salvamos, não nos dedicamos e não fazemos nada pela nossa família dentro de casa. Pode? Uhum. Aham, isso. Isso. Sim, sim. Muito bom. Então, irmãos, amém. Então, irmãos, que esses são, resumido brevemente, os motivos pelo qual vamos falar sobre família. E o propósito é que possamos dizer como Josué, um outro texto clássico da palavra de Deus, mas que nós ainda continuamos tendo, às vezes, na porta de casa, os crentes, mas às vezes no dia a dia, na vida mesmo, nós nos esquecemos. Quando Josué diz para o povo assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. O propósito é que a gente possa, com todas as letras e sem medo de sermos hipócritas, que possa esse verso ser a realidade e retratar a realidade do que nós vivemos como família. Que nós e a nossa família possamos servir ao Senhor. Com toda, assim como Zacarias e Isabel, obedecendo a todos os preceitos e sendo ambos, e também incluímos os filhos, ambos justos aos olhos de Deus, de forma que ninguém possa ter nada a falar de nós. E dessa forma, as famílias cristãs voltarão a se tornar refúgios em meio a um mundo de famílias destruídas. Vamos orar? Vamos colocar na mão de Deus essa série e pedir a Ele que venha tratar, né? Que venha nos corrigir, nos exortar, que venha trazer cura para as famílias que precisam, restauração para as famílias que precisam. Afinal de contas, Jesus, o Salvador das famílias, está aqui. Ele é real. E para Ele não há nada impossível. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele em quem o Senhor enviou nessa terra não apenas para salvar indivíduos, mas para salvar famílias. Aquele em quem, se nós crermos, não apenas nós, mas a nossa família será salva. Salva não apenas no sentido de sermos perdoados do pecado, de estarmos livres da condenação do inferno, de ficarmos livres da justa ira de Deus. Não apenas salvos no sentido de termos a garantia e a certeza de que viveremos a eternidade com o nosso Deus e Pai na Nova Jerusalém. Mas salvos também no sentido de que, como Deus prometeu em Malaquias, o coração dos pais seriam convertidos ao dos filhos e o dos filhos aos pais. Mas também no sentido de como Deus prometeu lá no Jardim do Éden,
Quando o pecado corrompeu a relação do primeiro casamento, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, prometeu enviar o filho da mulher, que iria esmagar a cabeça de Satanás e iria restaurar tudo que foi destruído. Pai, o Senhor enviou Jesus a esta terra para nos salvar, para salvar famílias, para restaurar famílias, para restituir famílias, para curar famílias, casamentos, relações entre filhos e pais, entre pais e filhos, Senhor. E para o Senhor não há nada impossível, porque Cristo já venceu a morte, Cristo já venceu o pecado, Cristo já venceu o diabo. Portanto, não há nada impossível para Ele. Não há casamento que Ele não possa restaurar. Não há casamento e família que Ele não possa restaurar. Não importa o quão destruídas as famílias estejam. Cristo é o Salvador. Ele é a esperança de casamentos e de famílias. E esse é um dos motivos e a razão principal pela qual nós, na igreja, falaremos sobre família. Sim. O que nós te pedimos, Deus, é que ao longo dessa série, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor pegue a tua palavra, que é uma espada de dois gumes, e penetre no mais íntimo do nosso ser. Deus, que a tua palavra fira corações de maridos e de esposas, corações de filhos e de pais. Que a tua palavra venha não apenas ferir, mas ferir no sentido de fazer a ferida e de curar. A ferida no sentido de nos confrontar, de nos corrigir, de nos exortar, de trazer à luz pecado. Não queremos lidar com eles, Deus, para que possamos ser curados, corrigidos e restaurados. Deus, está na hora das famílias cristãs, por exemplo, voltarem a ser para as famílias caóticas e problemáticas que nós vemos no mundo hoje. Faça isso na nossa vida, Senhor. Faça isso na nossa igreja local. Faça isso em cada família dessa igreja, Senhor. Restaura-nos, corrige-nos. Que possamos crescer na graça e no conhecimento. Que possamos crescer como família. Que possamos, como Josué, dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família, de fato, em espírito e em verdade e verdadeiramente servimos ao Senhor. E que cada família dessa igreja possa brilhar como luz, como o Senhor diz em Filipenses capítulo 2, em meio a uma geração depravada, em meio a uma geração corrompida, em meio a um mundo onde nós vemos as famílias cada vez mais serem destruídas. Que as famílias dessa igreja, que as famílias cristãs voltem a ser luz, voltem a ser referência, voltem a ser refúgio para famílias destruídas. Começa em nós essa obra, sim. Começa em nós. Nós te pedimos, lançamos a esperança em Ti e desde já confiamos porque cremos que essa é a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por este culto, por essa noite. E obrigado por este início. Deus, eu oro por fim para que o Senhor guarde cada família dessa igreja. Eu sei que os ataques de Satanás se intensificarão. Eu sei que os ataques do diabo e seus demônios vão aumentar, Deus, a partir de hoje. Se já não estão aumentando. Portanto, eu te peço que os teus anjos acampem ao redor de cada família. Deus, que assim como o Senhor colocou uma proteção ao redor de Jó e a sua família, que o Senhor coloque ao redor de cada família dessa igreja. Para que possamos perseverar nessa série. Eu sei que talvez possa ser a série mais difícil dessa igreja até agora. Que o Senhor nos guarde e nos dê força para perseverar nessa série. Porque eu sei que grande será a obra do Senhor nas nossas famílias ao fim dessa série. É nisso que eu creio, que espero, e eu sei que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. E já te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito sejam com cada família, em nome de Jesus.